Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu já disse nos vídeos anteriores, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais de uma forma mais aprofundada, que é a forma como os maridos devem tratar as suas esposas. A Bíblia está repleta de capítulos sobre isso, da forma como as esposas devem ser tratadas, está repleta da forma de como a gente deve administrar nosso casamento, criar nossos filhos. Eu vou falar sobre tudo isso em vídeos diferentes, mas hoje eu vou me ater só em como os maridos devem tratar suas esposas. E esse vídeo, gente, ele foi feito de acordo com as experiências que eu já tive na vida, de acordo com pessoas ao meu redor que eu já vi sofrer esse tipo de. Acho que é um tipo de violência, porque violência ela não envolve apenas a violência física, no sentido de bater, de gritar, de matar, tirar a vida da pessoa, mas é uma violência no sentido de você deixar de dar o devido cuidado, devido valor, a devida atenção. É um tipo de violência que eu diria, aliás, saindo aqui um pouco do contexto, se a gente for pegar lá a lei Maria da Penha, nós vamos ver ali diversos tipos de violência. Violência psicológica, violência física, violência patrimonial, tantos tipos de violência que as mulheres sofrem no namoro, no casamento. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre é, mulheres que têm dupla jornada, mulheres que trabalham fora de casa e que quando chegam em casa têm que fazer os serviços domésticos sozinha, enquanto o marido fica literalmente em cima do sofá sem fazer nada. Isso causa um desgaste psicológico muito grande na mulher, porque a mulher ela fica cansada, estressada. Porque pense bem, ela já chega cansada porque muitas vezes não teve um dia fácil no trabalho, teve que ouvir desaforo de chefe, teve que ouvir desaforo de cliente, não pode abrir a boca para descontar, para responder, porque a possibilidade de tomar uma justa causa é grande. Então o que ela faz? Ela tem que engolir sapo. E aí quando chega em casa, em vez de encontrar uma casa toda arrumadinha, toda bonitinha, cheirosinha, tá uma bagunça. E muitas vezes o homem tá dentro de casa sem fazer nada e às vezes jogando videogame, às vezes vem daqueles sites que eu não posso falar o nome aqui, que tem muitas mulheres que sofrem com isso, sites adultos. Tem muitas mulheres que sofrem com isso. E a mulher chega em casa, vê o homem fazendo esse tipo de coisa, enquanto ele poderia estar facilitando a vida da mulher, ajudando a manter a casa limpa, porque afinal de contas, os dois dormem na mesma casa, os dois comem a mesma comida que muitas vezes foi a mulher que cozinhou, porque às vezes o homem ou não sabe cozinhar, ou acha que isso é papel de mulher. Isso acontece muito, gente. Acontece muito mesmo. E hoje eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês. Como eu disse, já falei sobre esse tema em um vídeo dias atrás, mas eu também nos próximos vídeos continuarei falando sobre isso, porque a Bíblia traz vários versículos, vários livros falando sobre casamento, sobre como os maridos devem tratar as suas esposas. É importante destacar aqui que eu não dou a minha opinião, eu explico apenas o que está escrito na Bíblia. Se você que está vendo esse vídeo aqui e não é cristão, não lê a Bíblia, esse vídeo aqui não é para você. Fique à vontade para sair. Vamos lá? Vamos para a base bíblica. Efésios 5:25 diz assim: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, Cristo deu a sua vida para salvar a igreja, deu a vida dele por nós. Então, maridos, da mesma forma, você é um marido cristão, você é um marido que teme a Deus, você que é um varão valoroso, você tem que defender a sua esposa com sua vida, se for preciso. Sim, vou morrer pela minha esposa, vou morrer pela minha família. Se preciso for, sim, porque é assim que está escrito na Bíblia e é assim que
eu devo fazer. Efésios 5:28 diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. E aqui nós temos um sinal claro de um homem que verdadeiramente ama sua esposa. Um marido que ama sua mulher está demonstrando que ele possui amor próprio, pois uma esposa que é bem tratada pelo marido é uma mulher mais feliz, leve e até mais jovem. E aqui eu entro naquele assunto que eu disse anteriormente no início do vídeo. Mulheres que trabalham fora, mulheres que estão no mercado de trabalho e fazem serviço doméstico sozinha, enquanto o marido fica literalmente em cima do sofá sem fazer nada. Essas mulheres, elas acabam se tornando uma mulher estressada por causa da sobrecarga de trabalho, pois elas têm uma dupla jornada, uma fora de casa e outra dentro, com os serviços domésticos. E aqui, gente, eu vou imprimir uma opinião pessoal minha, mas é uma opinião de uma mulher que está há muito tempo solteira, uma mulher que tem uma capacidade de observação grande, porque eu sou uma pessoa que falo pouco e observo muito. E eu já observei ao meu redor mulheres casadas que estão ao meu redor. Elas vêm desabafar e a maioria das reclamações dela é sobre os esposos. Que os maridos são muito folgados, que os maridos não ajudam ela dentro de casa, que elas estão cansadas, sobrecarregadas. Muitas vezes, essas mulheres, é o que acontece de verdade, muitas vezes, é o que acontece muito ultimamente, tá? Muitas vezes essas mulheres elas são provedoras do lar, o marido não trabalha. Literalmente é ela que sai e vai colocar a carne, o feijão em cima da mesa e o cara fica dentro de casa sem fazer nada. O cara é saudável, o cara tá cheio de testosterona e não quer fazer nada porque a preguiça não deixa, porque ele é um encostado, porque ele é um preguiçoso. Gente, acontece muito. Então, assim, esse tipo de mulher que vive essa vida que eu tô falando são sobrecarregadas, são estressadas. Maridos, vocês que têm esse comportamento que eu tô falando aqui, mudem. Mudem pro bem de vocês, não é pro bem dela não. Comecem a tratar suas esposas melhores. Aliás, mudem pro bem de vocês, não apenas para o bem dela. Porque quando você trata a sua esposa bem, quando você trata a sua esposa com amor, com carinho, com atenção, você pode observar que a energia, que o ambiente muda. É outra coisa. Você vai ser mais feliz, ela vai ser muito mais feliz. Gente, eu vou falar aqui. E tem que falar com muito cuidado, porque senão o YouTube vai derrubar. Mas assim, vocês homens que gostam de. Como é que eu vou dizer? Que gostam de procriar. Vocês têm que ser inteligentes, gente. Mulher descansada tem mais energia para procriar com vocês. Mulher que tá sempre cansada não tem, não. Mulher que tá cansada, estressada, irritada, não quer saber disso, não. Quer saber de descansar, de dormir. Eu falo isso porque eu tive um relacionamento de 5 anos em que eu passei por isso também, viu? Teve uma época que eu passei por isso, de estar sobrecarregada. E aí eu tive que falar. Falei, olha, não tô gostando, tá ficando sobrecarregada, assim, assim, assado. E aí melhorou. Melhorou bastante. Por quê? Porque eu tive um namorado, gente, que ele era assim. A gente só se via final de semana, mas tinha finais de semana que eu ficava, tipo, dias na casa dele. Feriados prolongados, ia na sexta, voltava no domingo, ia na sexta, voltava na segunda. E ele sempre foi assim. Ele era, né? Sempre não, porque ele foi embora, não sei como é que tá a vida dele. Mas na época, ele era um homem assim que ele não gostava de serviços domésticos. Então eu lembro de um dia que eu passei, sem brincadeira nenhuma, eu passei mais de uma hora em cima, eu passei mais de uma hora em pé, lavando um prato, porque a pia estava assim no teto de prato, não tinha um copo limpo. Eu passei mais de uma hora lavando o prato, tanto que quando eu terminei, a minha mão estava ressecada. Aí eu falei, não tem condição, meu filho. Eu não aguento não, eu passei mais de uma hora lavando o prato, minhas pernas estão aqui doendo. Ah, eu que não gosto de lavar prato. Eu falei, você acha que eu também gosto? Então, assim, eu tive que parar e conversar com ele e falar. E aí a gente conseguiu se entender. Isso não é namoro. E, aliás, fica uma ressalva aqui pra vocês. Gente, comece a observar. Se você ainda não é casado, só tá namorando,
namora há anos, começa a observar o comportamento do seu namorado, porque é através do namoro que você vai pescar muita coisa. E pelo amor de Deus, gente, não vem com vocês mulheres, não vem com esse comportamento de que, no casamento eu mudo ele. Sabe aquela música de El Chan? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Pois é, pau que nasce torto não se endireita. Você não é Jesus para fazer milagre. Aí só com milagre, só com muito jejum e muita oração. São raros os que os que se consertam. Tão raro que não entra nem na estatística. Então, por favor, gente, não vocês que estão namorando ainda, não casem pensando que vai mudar o homem que vocês não mudam, não muda, não muda de jeito nenhum. Falo com experiência de causa, porque eu já ouvi também muitas mulheres vindo desabafar comigo sobre isso. Então, pessoal, mulheres, é, o que eu tenho que falar pra vocês é isso. Prestem atenção é, sobre a forma como o marido de vocês tratam vocês. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu sei que infelizmente tem muita mulher que sofre maus tratos do marido, que tem muita mulher que é maltratada pelo marido e que infelizmente muitas não têm como sair, para onde sair, porque depende financeiramente do cara, tem um filho pequeno. E eu sei que é difícil. Mas nesses casos, gente, de vocês que tem um marido agressivo, que tem um marido, como é que eu vou dizer, que realmente maltrata vocês, tentem procurar uma ajuda, gente. Tentem procurar um apoio. Procurem uma pessoa de confiança sua mesmo, que você sabe que não vai, que você vai desabafar e você sabe que essa pessoa não vai lhe julgar. Procure uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Tentem sair dessa situação, porque acredite, quem sofre é a criança. Não só a esposa, né? Que a esposa sofre, mas a criança é a principal vítima, porque ela é muito pequena, ela é muito vulnerável, a personalidade dela ainda está começando a ser formada, então tudo que acontece ali no lar, inclusive a neurociência já falou, falei para vocês que ia falar de neurociência, né? Vou fazer um vídeo sobre isso. A neurociência, a ciência já confirmou que tudo que acontece no ventre, tudo que acontece com a mulher durante a gravidez, o feto sente no ventre. Então, por isso é que tem muitas mulheres e muitos homens que têm sentimentos que não entendem. Por quê? Porque foram coisas que eles viveram enquanto ainda estava no ventre da mãe deles. E faz sentido, gente, porque é, o feto, ele sobrevive através do cordão umbilical, né? Então, tudo aquilo que a mãe dá para o filho de comida, o filho recebe. Isso vale para as emoções também. Porque vocês já observaram, com certeza devem ter cansado de ouvir, de ver nas redes sociais da vida, pais conversando com os seus bebês na barriga. E eles respondem, né? Pais pedindo para mexer na barriga e o bebê mexe. Então, para vocês verem como realmente tudo que acontece com a mulher durante a gravidez realmente afeta o feto. Afeta o feto, a criança no útero. Então, assim, se você é uma mulher que infelizmente tem um marido que está nessas condições que eu falei, procura uma ajuda psicológica, se você não tem condições, procura um CRAS, procura, ora a Deus pedindo para que ele te mande alguém para te ajudar, porque Deus jamais abandona os seus. Deus sempre ouve a oração de um justo. E E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que vocês fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Eu queria falar mais. Gente, mentira, eu queria falar mais. Mas aí um rapaz chegou aqui, olhou pela janela e me viu gravando o vídeo. Eu fiquei com vergonha. Ai, mas o principal do vídeo eu já falei. Então, assim, tchau. Até o próximo vídeo, viu? Beijo pra vocês.